Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 19, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, que o Senhor hoje me ajude, Senhor, me dê sabedoria, derrama sobre mim a tua graça, a tua unção, que eu possa falar sobre esse capítulo que é difícil de interpretar, mas que o Senhor vai me dar a interpretação para que eu possa levar para cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. Eu te agradeço por isso. Então vamos olhar aqui que Isaías ele continua falando sobre as profecias para aqueles países que foram países que invadiram Jerusalém, invadiram Judá, a capital Jerusalém. Então Isaías continua falando suas profecias. E nesse capítulo 19, ele vai falar uma profecia contra o Egito que também invadiu Jerusalém, Judá, a capital Jerusalém. Então aqui Isaías começa dizendo assim: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui o capítulo começa com uma imagem intrigante, né? Porque aqui o profeta Isaías começa dizendo que o Senhor, eis que o Senhor está cavalgando numa nuvem ligeira, ou seja, ele vê o Senhor montado numa nuvem que se aproxima do Egito. E essa visão, ela nos remete à majestade e à soberania de Deus que desce dos céus para se fazer presente entre os homens. E a escolha de uma nuvem como veículo para a manifestação de Deus é significativa porque nuvem muitas vezes simbolizam a presença divina nas Escrituras. Então nós, como vemos também lá em Êxodo, né, que quando o Senhor conduziu os israelitas pelo deserto, ele também se fez aparecer através de nuvens. Então aqui, os versículos 2 e 3, eles vêm pintando, né, mostrando um quadro de desolação e de caos no Egito. Ou seja, as imagens aqui mostram que ele diz, porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios. Ou seja, a mensagem é clara, né? Que diz que o próprio Egito vai se voltar contra ele mesmo. Ou seja, as pessoas vão se voltar contra ele próprio. Porque o próprio Egito, uma grande nação com uma história rica e poderosa, aqui é lançada na confusão e no desespero diante do Senhor. Ou seja, ele diz aqui que farei com que egípcios se levantem contra egípcios e cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. Significa dizer que Deus vai colocar o Egito em confusão, vai haver uma desordem dentro do Egito, ou seja, as próprias pessoas elas vão se enfrentar umas com as outras, né? Aqui a mensagem é clara, que nenhum poder humano ou divino pode resistir à manifestação do Senhor. E aqui nós vemos no versículo 3 dizendo assim, que o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros
e eles não vão saber de nada, eles não vão poder ajudar ninguém no Egito, porque aqui descreve, né, descreve aqui o coração do Egito derretendo dentro de si mesmo. Ou seja, é uma imagem poderosa que representa o colapso emocional e espiritual do povo egípcio diante da presença divina. E também pode ser interpretado como uma referência aos opressores, aos governantes do Egito, opressores, que surgirão no Egito como resultado do juízo divino. E é importante observar que, embora o julgamento de Deus seja severo, ele serve como meio de correção e redenção. Deus frequentemente usa circunstâncias adversas para atrair as nações de volta para ele. Então, pode ser que Deus está dizendo essa profecia contra o Egito para ver se o Egito também se voltaria para ele, né? Aqui a gente vê um quadro impressionante, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós vimos aqui que mostra a chegada do Senhor ao Egito, simbolizando o seu julgamento sobre aquela nação, e a agitação da terra, a confusão do povo entre si, a desintegração dos ídolos, destaca o poder e a soberania de Deus. Ou seja, ele está dizendo que os ídolos lá do Egito não sabiam mais de nada, as pessoas consultavam os necromantes, eles iam atrás dos conselhos, consultavam os seus ídolos, encantadores, necromantes, feiticeiros, mas eles não sabiam de nada. Ou seja, se tornou uma agitação na terra do Egito, a confusão do povo tomou conta, a desintegração dos ídolos, né? Destacam o poder e a soberania de Deus. E essa visão não é apenas de destruição, mas também contém a promessa implícita de que Deus pode usar esses eventos para trazer a redenção. E Deus queria trazer redenção para aquele povo, mas aquele povo não quis saber. A partir do versículo 4, diz assim: entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez aqui ele estivesse falando a respeito do rei da Síria, que iria invadir o Egito. Secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão, as canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, os que estendem redes sobre as águas desfalecerão, consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Seus grandes serão esmagados e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Então agora Deus faz um quadro do que aconteceria, porque o Nilo era o rio, o Nilo era a sobrevivência do Egito. O Nilo era quem dava de comer ao Egito, porque todas as riquezas vinham do Nilo, né? O Nilo supria todas as necessidades do Egito, mas aqui a palavra de Deus está dizendo que o juízo que ele iria mandar para o Egito iria secar as águas do Nilo e o rio iria se tornar seco. Ou seja, isso destaca a importância vital da água do Egito e, ao mesmo tempo, representa a desolação que viria sobre a terra. É importante notar aqui que frequentemente simboliza vida e fertilidade na Bíblia, a água, né? E aqui a sua escassez é um sinal do juízo de Deus, assim como o rio Nilo era a riqueza do Egito. Então aqui no versículo 7 e 9, de 7 a 9, está falando tudo que era ao redor, aquilo que acontecia ao redor do Nilo, a relva que está junto ao Nilo, tudo que foi semeado junto dele, se secarão. No versículo 8, os pescadores gemerão. Ou seja, quem pegava os peixes do rio para se alimentarem, para venderem, eram os pescadores. É que ele diz,
Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio. Por quê? Porque não ia ter mais rio, não ia ter mais águas no rio Nilo. Então aqui nos apresenta esses versículos um retrato impressionante das consequências do juízo divino sobre o Egito. A seca e a diminuição das águas, a desolação econômica, a inutilidade da sabedoria humana, são todas imagens poderosas que destacam a soberania de Deus entre as nações. Ao mesmo tempo, essa mensagem que nós vimos serve como um lembrete da necessidade de confiar na sabedoria divina e buscar a Deus em meio às adversidades. E ele continua agora, a partir do versículo 11, diz assim: na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó, dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filhos de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-se do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados entre os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito e os que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Aqui nós estamos vendo que agora a profecia se dirige para todos os príncipes de Zoan. Ele está dizendo que esses príncipes são insensatos. Zoan era uma cidade egípcia antiga, e ao mencionar seus líderes como insensatos, o profeta aqui está apontando para a decadência da liderança religiosa, da liderança egípcia. Isso não apenas enfraqueceria a capacidade do Egito de resistir ao juízo divino, mas também simboliza a perda da sabedoria e do discernimento que caracterizava aquela nação. Ou seja, os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros do faraó, eram pessoas que eram tipo líderes religiosos, que o faraó ia buscar neles uma orientação divina. E isso ressalta aqui a incapacidade dos líderes e sábios egípcios de discernir os planos divinos e de oferecer orientação em tempos de crise. A confusão espiritual e intelectual aqui é uma parte significativa do juízo que o Egito enfrentou. Aí ele continua assim: o Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Aqui foi um espírito de confusão tomou conta do Egito. É uma afirmação poderosa que enfatiza a soberania de Deus sobre as nações e sua capacidade de controlar os eventos da história. O espírito de confusão que Deus envia para o Egito é um sinal de seu juízo, mas também serve como meio de atrair o povo egípcio de volta para ele. Mas o povo não queria saber de Deus, né? Então, por isso que Deus manda esse espírito de confusão. E diz que eles fizeram estontear, esse espírito fez estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia no seu vômito. Ou seja, as pessoas elas se tornaram tontas, se tornaram sem noção, elas não tinham direção. Né? Por quê? Porque elas não tinham a Deus e também não buscavam a Deus. Então os egípcios ficavam cambaleando, né? Sem entenderem nada do que estava acontecendo. No versículo 16 diz assim: naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele ajeitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor. Por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. A partir do versículo 18 diz assim: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Ou seja, aqui é como se o Egito
Isso aqui nos convida a contemplar a capacidade de Deus de transformar até mesmo as nações mais rebeldes e ímpias, restaurando-as para terem uma comunhão com Ele. Aqui no versículo 18, o profeta Isaías nos apresenta um quadro, de que 5 cidades simbolizariam uma parte do Egito que experimentaria uma transformação profunda. O fato de que elas falariam a língua de Canaã, a língua dos israelitas, indicaria um alinhamento com o povo de Deus e um desejo de adorar o Senhor. Significa que essas 5 cidades, elas poderiam ter se voltado para o Senhor, porque elas estavam falando a mesma língua dos hebreus. Diz assim: uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores. Significa dizer que dentro do Egito, 5 cidades se voltaram para Deus, se voltaram para o Senhor. Ou seja, a presença aqui de um altar indica que o Egito não seria abandonado pelo Senhor, mas que ele estava acessível ao seu povo em uma terra estrangeira. E essa coluna na fronteira pode simbolizar a proteção divina sobre o Egito e sua conexão com o plano divino, Porque aqui o Senhor seria reconhecido como temido no Egito. E ele responderia às orações daquele povo. Isso sugere uma relação íntima entre o povo egípcio e Deus, o Deus de Israel. Aí diz assim, no versículo 21, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Então aqui no versículo 22 até o versículo 25, ele está falando sobre uma visão de paz e prosperidade. O Senhor abençoaria tanto o Egito como a Síria, e eles seriam considerados minha herança. Essa é uma linguagem poderosa, pois indica a apropriação das nações pelo próprio Deus. O Senhor abençoaria e curaria o Egito, trazendo libertação e restauração para aquele povo. Ele continua dizendo: naquele dia haverá entrada do Egito, estrada do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoaria, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Significa dizer que aqui na profecia Deus está dizendo que haveria esperança para o povo do Egito, para o povo da Síria, que eles iriam, depois de todo o juízo divino, eles iriam se voltar ainda para Deus. Então, o que é que nós podemos concluir aqui no capítulo 19, Que assim como nós vimos que aquela terra do Egito, uma terra cheia de idolatria, de tanta adoração aí aos ídolos, nós vimos que 5 cidades dentro daquela nação, elas se voltaram para Deus. Significa também, essas 5 cidades, é como se fosse hoje uma pessoa que está no mundo. É quando uma pessoa se volta para Deus. Aquilo é mais uma metáfora, que quando as pessoas estão na terra do Egito, elas podem sair do Egito. Elas podem ser transformadas, elas podem ser curadas, Existe uma possibilidade de transformação espiritual em um lugar diverso, na diversidade. Ali as nações, aquela nação enfrentava adversidade, conflito, crises, e ela encontrou um caminho de volta para Deus, Algumas pessoas lá no Egito ainda se voltaram para Deus.
Então nós temos que pedir a Deus um despertar espiritual, que Ele toque os corações das pessoas em todas as nações, levando-as a conhecer e temer o nome do Senhor. Existe ainda chance de pessoas se voltarem, pessoas que estão perdidas lá no Egito, no mundo, delas virem para Deus. É isso que nós temos que orar, para que Deus ele possa alcançar o maior número de pessoas, né? Dessas pessoas que se encontram no Egito, que se encontram no mundo. Nós temos que orar por conversões, por pessoas que a gente vê que estão no mundo perdidas. Nós temos que orar por elas, para que elas possam sair desse mundo, para que elas possam ter um encontro real com o Senhor Jesus. É isso que essa profecia contra o Egito nos ensina no dia de hoje, amém?